Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa TV Diagnóstico, um programa desenvolvido pela equipe Advice Comunicação, com apoio da Rede Petrópolis. Lembrando a você que está em casa, que quer ser um dos nossos anunciantes, entrar em contato com o pessoal da equipe Advice Comunicação, tá? Pelo telefone 2243-3865. E hoje no nosso programa nós vamos entrevistar a Letícia Azevedo, a Letícia é musicoterapeuta, e teremos também o senhor Mário Vasques para falar sobre previdência privada. Nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já já, não saia daí. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos, Rua Irmãos d'Ângelo 48, Cobertura 1, Petrópolis. Telefone 2242-7242. Seja amiga do peito. Consulte o mastologista. A prevenção é o melhor caminho. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online. No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Bom, estamos de volta e como anunciei antes, nós vamos conversar agora com a Letícia Azevedo Cal. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. A Letícia ela é musicoterapeuta e ela vai falar hoje com a gente sobre musicoterapia. Letícia, fala pra gente desde quando a musicoterapia é utilizada como tratamento e em que casos ela é indicada? Olha, a música ela é usada como tratamento desde que o homem faz música, né? Isso é uma coisa ancestral nossa, é uma coisa natural. A gente usa a música para se beneficiar sempre, até instintivamente. Mas ela começou a se formatar como uma ciência e tudo mais. A história diz que por volta da Segunda Guerra Mundial, né, com os mutilados de guerra e tudo, começou-se a usar a música para alívio da dor, para alívio do estresse, das consequências que eles sofreram da guerra. E ali começou a se estruturar o estudo da musicoterapia, mesmo com esse nome, como uma ciência, um conhecimento único, né? E ela é indicada, na verdade, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer musicoterapia. Agora, ela tem benefícios, ela vai gerar benefícios em alguns casos específicos, para outros ela pode ser simplesmente o bem de cantar. Qualquer um sabe que quem canta seus males espanta, né? Então, assim, não necessariamente você precisa fazer musicoterapia, porque você pode se beneficiar da música independente de estar em terapia ou não, entendeu? Entendi. E esses casos são doenças físicas, emocionais ou apenas para o bem-estar da pessoa? Como eu falei, o bem-estar, ele é uma coisa mais corriqueira, assim. Sim. Você não precisa fazer a musicoterapia para poder ter o bem-estar. Você pode fazer. Eu inclusive, acho que terapia... Acho que hoje em dia isso está muito mais popular, né? Terapia é uma coisa que qualquer um pode fazer, não é coisa para maluco. Antigamente existia um preconceito, né? A gente associa a terapia lá num consultório, num psicólogo. Seria mais ou menos esse trabalho sendo usando a música? Seria isso? É um trabalho terapêutico através da música, não necessariamente da música, a gente usa o termo música, mas é uma expressão sonora. A gente usa o som como forma de comunicação, de expressão, entendeu? Então explica assim, na prática, como é que é uma sessão de musicoterapia? Aí vai depender muito do caso. Sim. Porque, por exemplo, a musicoterapia ela é muito ampla, né? Ela ela atinge muita gente, muitas coisas diferentes. Então, se eu tiver um paciente com uma limitação física e eu estiver trabalhando com ele a reabilitação física, motora, eu vou ter estímulos específicos para aquilo. Então, provavelmente, eu vou utilizar estímulo para marcha através de ritmo, eu vou fazer com que ele toque instrumentos para ele poder trabalhar coordenação motora, fina, ampla,
diversas atividades. Se for um problema, uma dificuldade de aprendizagem, criança, hoje em dia a gente trabalha muito com ansiedade, transtornos de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade. Aí existem outras técnicas, entendeu? Isso vai depender muito do caso para saber como que eu vou trabalhar com o paciente. Tá, no caso a música ela vai trabalhar como um relaxamento da pessoa, não? Dificilmente se usa em musicoterapia música para relaxamento. Isso é até uma confusão muito comum. Sim. As pessoas sempre, muita gente me liga e pergunta: você vai botar uma música para eu ouvir? Não é isso. Eu até posso botar. Explica pra gente faz então, parte. como que é? Porque na musicoterapia a gente trabalha com diversas técnicas. Você tem um método de audição, você tem um método de improvisação, de canto, várias coisas que você pode fazer dentro da música. Ouvir é uma delas, Sim. Mas não é o objetivo principal. Inclusive, assim, das coisas que a gente pode fazer, ouvir música é a que vai gerar menos efeitos. No máximo você vai relaxar ali, você pode ter um insight, alguma coisa, mas assim, não é muito produtivo você ficar passivo ouvindo música. Em terapia a gente se expressa, né? A gente bota pra fora. Sim. E vai ser através do fazer música. Ou cantando uma música que já existe, ou criando uma música, ou tocando instrumentos, ou fazendo barulho, som, ruído. É uma expressão sonora. De acordo com o tratamento, vai ser específico para cada caso, seria isso? Sim. Tá. E você trabalha em grupo ou isso é tratamento individual? Pode ser feito em grupo, e aí de diversas formas. Você pode montar um grupo, montar um coral, e esse coral ser um coro terapêutico. Você pode fazer um grupo de terapia mesmo, onde as pessoas interagem. Explica pra gente como que é, para que tipo de tratamento que a gente usa a musicoterapia em grupo. Dá um exemplo para a gente entender melhor. Olha, eu acho muito interessante o trabalho de grupo, por exemplo, em empresa. Sim. Trabalhar com equipe, sabe? Ali dentro você resolve conflito, você muda papéis, você conhece pessoas em outras situações. Então aquele chefe chato, de repente, está cantando do seu lado no coro e você que é o solista, ele está ali fazendo a base para te acompanhar. Isso dá uma outra cara, né, para a relação profissional. Certo. Eu acho que é um bom exemplo de trabalho de grupo. Existem também outros trabalhos, por exemplo, em instituições, instituição psiquiátrica, com atendimento a pessoas com portadores de necessidade especial. Do profissional com o paciente ali no caso. É paciente chamado, paciente, né? Paciente. Então existe essa interação, né? Existe. Sua o tempo todo. É uma troca o tempo todo. Não tem questão de neutralidade, imparcialidade, não. Você está o tempo todo se relacionando com o paciente. A gente toca junto. Então ele se expressa, eu me expresso também. Né? A gente vai tocar junto, a gente vai cantar junto. Eu posso ouvir ele tocar, ele pode me ouvir tocar. São as mais variadas formas de fazer junto música. Certo. As pessoas que são mais tímidas, seria indicado então um tratamento em grupo? Isso vai depender muito do objetivo da pessoa, né? Assim, se for para perder timidez, pode ser que sim, pode ser que seja útil ela trabalhar em grupo, mas pode ser que ela não consiga também, porque justamente por causa da timidez ela pode ficar travada, né? Você faz uma avaliação então para você direcionar no caso, cada caso. Em geral, em consultório eu trabalho individual. Grupo, eu trabalho em grupo quando eu estou dentro de instituição, como eu falei. Né? Que aí já são grupos que já estão formados e eu trabalho com o grupo como um todo, podendo fazer atendimentos individuais também. Que tipo de melodia que você costuma utilizar dentro de uma terapia? Olha, não tem limite. A música, ela não tem fronteira, né? E aí depende de cada um, depende da pessoa. Isso vai surgir dentro dessa relação. Pode ser que eu chegue com um preconceito. A gente faz uma entrevista, uma anamnese, e a gente sempre vai tentar descobrir do que aquela pessoa gosta, qual o histórico daquela pessoa, né? O que ela tem de vivência musical e tudo mais. Mas pode ser que o útil para ela não tenha nada a ver com o que ela gosta, com o que ela está acostumada a ouvir. Pode ser que seja exatamente o que ela ouve todos os dias, não sei. Isso é uma coisa que vai surgir na hora mesmo, é muito individualizado, né? A musicoterapia, ela é feita em conjunto com o psicoterapeuta ou ela pode fazer só ela mesma, ela resolve o papel, resolve o problema?
ela pode resolver o problema ou pode precisar de uma equipe interdisciplinar, transdisciplinar, existem as várias. Sim. Mas a gente, em geral, quando se trabalha, assim, dependendo da gravidade do caso, né, o paciente já está numa rede. Ele já veio indicado por um psiquiatra, ele está fazendo uma TO também, uma arte-terapia, e aí a gente troca informações, né, a gente procura se comunicar. Isso é pouco divulgado, né, Letícia? A musicoterapia, no caso do tratamento, ainda é pouco divulgada, né? E não é tão nova assim, né? Tem mais de 40 anos. Sim. Aqui no Brasil. Certo. Ela é bem antiga e pouco divulgada mesmo. E quanto tempo que dura, normalmente, esse tratamento? Também isso é bem particular. Depende da evolução do paciente, depende da entrega, né? Qualquer terapia, como qualquer terapia. Você pode passar anos fazendo terapia, depende. Você tem um objetivo de autoconhecimento, né? Você quer se conhecer melhor, quer se melhorar. Então, você vai fazer uma terapia a longo prazo. Tem gente que tem uma necessidade urgente. Eu tô com pânico, não consigo sair de casa, preciso resolver isso. Preciso conseguir pegar um ônibus sozinha, entrar no meu trabalho. E aí você vai trabalhar pontual, pode ser mais rápido, né? Ou não. Criança, geralmente, é um trabalho, às vezes é bem rápido, criança evolui muito rápido, é bem interessante, muito bom trabalhar com criança. Adulto interage melhor, né? A criança não tem muita barreira, né? O adulto, às vezes, tem essa coisa da vergonha, se sente desconfortável, se sente se expondo muito, né? Às vezes, a gente, com a palavra, a gente consegue filtrar mais o que quer dizer ou o que não. Por isso, uma terapia verbal pode até demorar um pouquinho mais. A musicoterapia, como não tem esse filtro da palavra, a pessoa não sabe o quanto ela está se expressando, às vezes, só de bater um tamborzinho ali, discretamente. Mas, assim, o musicoterapeuta, ele tem bagagem para interpretar muita coisa, para puxar daquilo ali, fazer com que a pessoa se expresse muito mais. E como é que você tira isso? Você participa o seu paciente daquilo que você está observando, ou é a evolução no quadro que vai levar ele à descoberta? Aos insights, né? Isso, a elaboração. aos insights, isso. A gente vai trocando, não no momento, assim. No momento a coisa não é muito refletida, até porque a música, ela tem uma forma de funcionamento muito parecida com o inconsciente, né? O inconsciente lá de Freud, que é uma linguagem, ela não é linear. É como um sonho, que às vezes você sonha que está descendo uma escada, mas na verdade você estava voando e aí uma coisa chega na outra. Eu encontrei minha mãe, mas não era minha mãe, era a dona fulana que se confunde, né? É tudo muito misturado. Sim. Essa é a linguagem musical. A música, ela permite ser extremamente triste a melodia e te fazer sentir bem, apesar da dureza, da tristeza. Ela te passa uma série de informações ao mesmo tempo. Então, com isso você consegue expressar muita coisa ao mesmo tempo, sem passar pelo filtro. Quando eu falo do filtro da palavra, é que a gente, quando fala, a gente não consegue passar tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? A música, ela permite muito mais. Você está falando aí, assim, eu não sei se todos pensam assim, se todos são assim. Eu, pelo menos, vivencio isso com a música fora de uma musicoterapia. Né? Eu acho que a música leva a gente para isso, né? Às vezes não é a linguagem, a letra da música, mas a própria melodia, ela te faz entrar em outros mundos, viajar, ou para o futuro, ou para o passado, enfim, né? A música, ela é muito poderosa, né? É verdade. E existe alguma comprovação científica da musicoterapia? Já existe alguma comprovação? Desde que se começou a trabalhar com isso, como eu falei, a partir da Segunda Guerra, os estudos começaram a se aprofundar. E existem várias pesquisas que mostram o funcionamento da música no nosso cérebro, o funcionamento da música no nosso organismo como um todo. A música, ela tem uma forma o nosso cérebro percebe a música de um jeito que ele fica completamente banhado de música. Não é através de uma área do cérebro que vai receber aquela informação e vai devolver. Por exemplo, quando a gente está falando da linguagem, existe a região da linguagem. E aí, quando você está conversando, você está lidando com linguagem, aquela região do cérebro fica ativa. Quando você está falando de memória, é outra região. A música, ela vai atuar na linguagem, na memória, na emoção, na lógica. Interessante. Então, o cérebro fica completamente banhado, entendeu? Existe um pesquisador que fez um teste, isso é um documentário de um canal de TV paga que eu não me lembro qual, eu já vi há muito tempo, com aquele cantor Sting.
Eles colocam ele dentro daquele aparelho que lê o cérebro, esqueci o nome. Sim. Tomógrafo, não sei. Uma coisa que eu não me recordo também. Uma coisa assim. E aí ele vai fazendo música. Primeiro eles pedem para ele tocar uma música que ele conhece, dão um tecladinho e ele fica deitado tocando. Depois ele compõe, depois ele improvisa diversas atividades musicais e vão vendo o que acontece com o cérebro dele, e isso é mapeado, assim, é visível, como está tudo ao mesmo tempo funcionando. Por isso que é muito estimulante trabalhar com criança, com música, a criança aprender música, independente se ela vai se tornar um músico no futuro, ela desenvolve o cérebro em toda a sua potencialidade, entendeu? Eu li alguma coisa a respeito, há um tempo atrás, que as crianças, desde cedo, desde bebê, elas estimuladas a ouvir músicas clássicas, elas desenvolvem a parte intelectual, fica muito mais aguçada essas crianças que têm essa mãe, que tem essa preocupação de colocar as músicas clássicas para os bebês, fora que eles ficam mais tranquilos, né? E assim, não é só a música clássica. A música clássica tem um valor realmente muito grande, mas aí, na minha concepção, isso eu estou falando eu, né? Não aquelas músicas feitas para bebê, porque ali você vai ter elementos sonoros modificados. Um compositor clássico, um compositor romântico, um compositor barroco, ele compõe para um determinado timbre, para um determinado número de instrumentos, e aí a orquestra tocando aquilo tem uma potência diferente de uma redução feita para metalofone e outros instrumentos que a gente considera infantis, assim, aqueles sonzinhos mais delicados. Então, eu acho que é importante a gente oferecer à criança tudo. Ouvir uma boa música brasileira, ouvir música internacional, rock and roll. O que você gosta de ouvir, né? Isso que eu acho importante, esse é o ponto. Eu sempre falo isso. Você tem que dar para o seu filho o que é da sua identidade cultural, porque a gente está passando cultura, né? Sim. E é isso que vai formar a cultura daquela criança. Ela vai se identificar com o lugar onde ela vive, com as pessoas que convivem. Por isso que eu sou brasileira, porque eu tenho uma gama de características que me formam como brasileira. Sim. E a música é muito forte. Quando eu chego em outro lugar, que a música é diferente, a língua é diferente, eu fico deslocada porque eu não sou daquele lugar, eu não tenho aquelas características. Eu acho que, por isso que me preocupa muito quando as pessoas restringem o tipo de música que você pode ouvir. Acho isso muito grave, né? A gente tem que ter direito a ouvir tudo, faz parte da nossa cultura. A identidade cultural, ela gera saúde mental pra gente. Então é muito importante a gente poder ter acesso à cultura, à nossa cultura, né? E conhecer outras, claro. Porque às vezes é uma pessoa muito introspectiva, né? Às vezes ouvindo um rock, a pessoa vai ficar mais alegre, mais pra cima, enfim. Isso também é um tratamento, é uma terapia. Dentro da musicoterapia, a gente usa umas técnicas que vão me mexer com isso. Então, por exemplo, se quando um paciente chega para uma sessão e ele está muito sonolento, ele está desinteressado, eu não posso começar tocando um batidão, um funk, um rock para ele, porque ele não está naquela sintonia. Sim. Mas, então, a gente trabalha com o princípio de ISO, né? Ele está com um tempo mental muito lá embaixo ainda, está sonolento. Eu vou começar junto com ele e vou trazendo ele para mim. E aí a gente vai aumentando a intensidade, aumentando o ritmo. É o contrário do que eu falei, então. Não é o contrário, é a mesma lógica. A minha ideia é que você fosse despertar, então não você vai acompanhar o ritmo. Você tem que... Você até pode despertar, mas pode ser muito agressivo também. Sim, entendeu? tem que ser aos poucos. Porque todo mundo pensa que música não tem contraindicação. Tem também, tem um pouco de contraindicação, assim. Tem momentos que o paciente não está preparado para ouvir aquela música daquele jeito. Isso pode ser ruim, pode despertar emoções ruins. Não quer dizer que vai causar um mal físico. Pode até causar, pode gerar uma aceleração maior dos batimentos, a pessoa passar mal, pode até causar. Isso precisa de cuidado, mas não é um grande mal, assim, claro que a gente ouve rádio e ninguém tem um colapso por causa de uma música diferente que tocou, né? É verdade. A gente já tinha falado sobre isso, do tempo, o resultado, né? Quando que o resultado começa a acontecer realmente. A minha pergunta vai ser mais específica. Das pessoas que fazem terapia com o psicólogo e com a musicoterapia. O resultado, ele é mais rápido, resposta mais rápido do que uma terapia convencional?
Eu acredito que não tenha diferença. Não tem diferença? Não. É o tempo do paciente, é o processo de cada um. Acho que não... É uma terapia mesmo, normal, o resultado vai vir do mesmo jeito. E qual a formação de um profissional de musicoterapia, Letícia? Olha, é um curso de graduação, bacharelado, né, nível superior, 3º grau. E a gente faz uma faculdade de 4 anos, que a gente tem diversas áreas do conhecimento. A gente estuda música, a gente estuda áreas medicinais, assim, outras terapias, a gente estuda bastante psicologia e psiquiatria. E a gente estuda o ser humano, assim, as formas de expressão, a sensibilização, né, da pessoa. E também existe um curso de pós-graduação que também habilita a pessoa a exercer a profissão. E como as pessoas podem saber se estão nas mãos de uma pessoa qualificada para esse tratamento, Letícia? Olha, isso é muito difícil porque a musicoterapia não é uma profissão regulamentada. Nós não temos um conselho de musicoterapia. A gente tem associações. São organizações nossas para a gente poder se encontrar, para a gente poder ter um mínimo de regras, mas não existe um órgão que regulamente, né, que fiscalize. Sim. Então é muito complicado. Para a gente fica muito difícil, porque qualquer um pode fazer. E aí o ideal é você se informar, procurar saber se essa pessoa com quem você está se propondo a fazer uma terapia, se ela tem realmente um diploma. Porque é um trabalho sério. É um que trabalho você falou, muito sério. Pode desencadear coisas boas, como pode desencadear coisas ruins na E também, pessoa. assim, irreversíveis, talvez. O profissional que é treinado, ele tem um conhecimento específico que vai fazer com que ele trabalhe melhor aquelas questões. Uma pessoa que não tem a formação, ela pode ter algum êxito, porque a própria música, como eu falei, por si só é boa, né? Mas não necessariamente ele vai ter sucesso no tratamento. Não basta você saber cantar ou tocar um instrumento. Não. Né? Tem que ter as técnicas para passar isso de uma outra maneira. Eu trabalhei no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e lá existia um projeto chamado Projeto Encanto, que era feito com musicoterapeutas. E uma das coisas que a gente estudava é porque, assim, nesses hospitais existem muitos projetos de voluntários, então tem Doutores da Alegria, tem outras atividades que acontecem e tem músicos que vão visitar os pacientes e cantam. E a gente via claramente a diferença da abordagem de um músico para um musicoterapeuta. Porque o músico, ele chega lá e canta, ele se apresenta, né? O musicoterapeuta interage. E aí era uma das coisas mais lindas. Eu acho até que eu estou me antecipando falando sobre isso, mas assim, é um trabalho que eu amava fazer, foi uma experiência fantástica na minha vida, porque você está dentro de uma instituição que o clima é pesado, né? Porque é uma doença muito grave. Todo mundo ali está lidando com a perda muito de perto, é uma perda muito dolorosa. E aquele paciente que está ali internado, ele não tem opção, ele não tem escolha, ele vai ser tratado. E aí você chega com um violão, é um profissional já esquisito, dentro de um hospital, aquele silêncio, aquelas enfermeiras assim. E aí você chega com um violão, uma sacola cheia de instrumento, de percussão, aqui hoje. E pergunta para o paciente, você quer ouvir uma música hoje? E o paciente pode dizer que não. Então é um tratamento que ele pode recusar, sabe? Você devolve a ele o mínimo de dignidade, assim. Sim. Não que seja indigno ser tratado, mas ele já não decide mais as coisas por ele, né? Então você permite a ele até o direito de dizer que não. Isso é muito bacana. Porque eu já ouvia de algumas pessoas, a gente acha inacreditável, algumas pessoas falam assim, eu não gosto de música. Como que alguém não gosta de música, né? Isso é muito triste, né? Que experiência foi essa que ela teve com a música que fez com que ela deixasse de gostar? Pois é verdade. E há quanto tempo você trabalha com isso e quais os resultados mais expressivos que já passou na sua mão, assim? Conta um caso pra gente. Mas te tocou, fora esse do INCA que você já falou. O INCA é muito especial. Eu me formei em 2004. Então eu trabalho desde 2005, né? Me formei em dezembro. Apesar de que os estágios, no INCA foi estágio na faculdade, foi o último ano. E os estágios são todos experiências fantásticas, né? Gratificantes, né? Então, desde o segundo ano que eu estou trabalhando com musicoterapia, né? Mas eu comecei mesmo depois que eu tinha meu diploma, em 2005, e até hoje eu trabalho com isso.
E o que para mim é mais gratificante, qualquer caso é gratificante, você vê a evolução de qualquer paciente, é fantástico. Cada história é uma história, todas elas seriam maravilhosas de serem contadas aqui. Mas assim, além do INCA, eu tenho uma alegria muito grande de ter trabalhado com psiquiatria também, no hospital psiquiátrico, que é uma experiência muito bacana, né? É um ambiente pesado também, né? De sofrimento, né? Mas a psiquiatria é uma doença que eu não sei dizer qual que eu, assim, o que eu acharia, se alguém me perguntar, qual que é pior, o câncer ou a psiquiatria? Eu não sei, porque também é uma doença que a pessoa não vai se curar, mas ela tem uma possibilidade de viver com aquilo. E a música, ela oferece uma qualidade de vida para esse paciente, porque, como eu falei, aquela história que a música ela funciona de uma forma diferente, né? A forma de comunicação da música não é linear, não é lógica. Então, ela pode ser lógica, mas ela permite essa confusão. Então, um paciente que está em surto, o pensamento dele está fluindo, ele está falando coisas incoerentes. Se ele conseguir fazer aquilo na música, você consegue interagir com ele. Conversando, de repente, você não consegue entender o que ele está falando, saber interpretar ou dialogar, fazer ele te entender. Mas musicalmente isso é possível. Então é muito gratificante tocar numa sessão, num grupo de psiquiatria. Eu tinha um grupo de composição no hospital onde eu trabalhava, uma oficina de composição, a gente fazia música, saía cada coisa maravilhosa, sabe? É um trabalho muito legal, é muito gostoso. A resposta é você poder conhecer o paciente através da música. Né? E aí aquela pessoa que você às vezes via alienado, que não fala coisa com coisa, de repente botando conteúdo para fora ali de uma forma tão rica, sabe? Tão palpável musical, na linguagem musical. Deve ser realmente muito E aí bonito. dentro da equipe, como a gente falou que é um trabalho interdisciplinar, isso é fantástico, porque dá elemento para o psicólogo, que às vezes não estava conseguindo extrair tanto na conversa, para o próprio psiquiatra, é muito bacana. Letícia, adorei conversar com você. Foi um prazer, um assunto assim muito agradável. Falar de música é sempre agradável. Ouvir música é agradável, falar de música também é muito agradável. Você tem mais alguma consideração, mais alguma coisa a respeito do seu trabalho para falar? Sim. Se você trabalha em escolas ou você faz um tratamento só dentro de consultório, pode falar para as pessoas, por favor. Trabalho em escola, dou aula para crianças em escola, mas eu tenho também um projeto que eu acho que é bonito, que seria legal ser falado, que é o Sementinha Musical, que eu trabalho com crianças de 0 a 3 anos, musicalizando, estimulando a criança junto com a presença da mãe ou de algum outro responsável. E é um trabalho que é uma delícia, são aulas em grupo, a gente faz aquela atividade com os bebês, é muito gostoso e faz isso que a gente estava falando, né? Estimular a criança desde cedo, para essa criança se tornar um ser humano melhor, em todas as áreas, tanto na parte cognitiva, emocional, social, relacionamento, raciocínio lógico, é muito bacana para a criança. Lembrar vocês que a Letícia também é cantora, não só trabalha com música, mas ela é uma excelente cantora, por sinal, viu? Letícia, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Adorei mesmo o bate-papo de hoje, tá? Obrigada. Bom, gente, a gente está chegando mais ao final de uma entrevista. A gente vai para um intervalo e a gente vai voltar com o senhor Mário Vasques, que vai falar sobre previdência privada. Tá ok? Não sai daí, a gente já volta.